Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite de quinta-feira para tratarmos de um assunto bastante importante e bastante difícil no nosso dia a dia, muito presente. A tão difícil tarefa e relação entre pais e filhos. Essa missão, que muitos têm a oportunidade aí de desenvolver ao longo da vida, e muitas vezes, mesmo sem ser pais, nós também temos responsabilidade na educação, na criação dessas crianças aí. Então eu gostaria de falar um pouco para vocês, fazer um recorte nessa noite de hoje, sobre a educação dos nossos filhos segundo o Espiritismo. O que a gente pode pensar a partir disso daí. E eu gostaria de focar no período da infância, nos primeiros anos de vida, que é um período, como vocês sabem, muito importante para a formação da inteligência, para a formação da personalidade, para a formação do caráter. E é um período também muito propício, para que esse espírito possa receber os ensinamentos, primeiramente aí vindo dos pais. Bom, então a gente escuta muito essa pergunta aí na mídia. Que planeta queremos deixar para as futuras gerações? Então, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o aquecimento global, com o que nós estamos fazendo com o lixo, a produção do lixo, os desmatamentos, a poluição. Agora a gente tem observado com esse tempo seco, as queimadas, toda essa questão, toda essa problemática envolvendo o planeta. Questões também do âmbito da política, do âmbito social. Então, muitas vezes nós perguntamos que planeta queremos deixar para as futuras gerações. Porque são as crianças, que futuramente estarão ocupando esse planeta aí. Essa preocupação, essa questão, sem dúvida nenhuma, sem discussão, é uma questão muito louvável, muito importante, nós precisamos pensar nisso. Mas, até que ponto a gente também está pensando que gerações queremos deixar para o planeta? Então, quem são, esses espíritos encarnados que nós estamos colaborando para o planeta futuramente? Nós estamos pensando também desse ponto de vista, que geração nós queremos deixar aí para o planeta. E aí, a gente já entra um pouco mais nesse tema da grande responsabilidade que os pais assumem, ao se proporem receber um filho. Então, muito antes da criança nascer, daí ainda, no ventre da mãe, no período de gestação, já começa essa grande responsabilidade dos pais, que serão os primeiros educadores aí da criança e irão acompanhar esse espírito aí por toda a vida. Muitas vezes, a gente observa que isso não foi planejado, que isso veio de uma forma que ainda não era esperada naquele momento. Mas, independente disso, a responsabilidade é muito grande. Então, a partir desse momento aí, essa tarefa já começa. E hoje a gente observa muitos estudos do ponto de vista do âmbito da psicologia, da neurologia, que mostram como que já dentro do ventre, desde o período de gestação, a criança já recebe influências, do meio externo, principalmente dos pais, da mãe. Então, tudo isso é transmitido para a criança. Então, é muito importante que isso já comece dentro aí da barriga. Quando a gente se propõe, a receber filho, a gente está se propondo a uma tarefa muito importante. A gente está se propondo, a receber, criar e educar esse
essa criança, oferecendo-lhe uma nova oportunidade de vida. Então, a nossa tarefa, ela é fundamental para que esse espírito que estamos recebendo como filho possa passar aí, né, pelo seu processo de evolução. E aí, gostaria de falar para vocês um pouco sobre essa tarefa educativa, que hoje está muito difícil, não está? Vocês acham que está fácil cuidar dos filhos, educar os filhos? A gente observa, a gente sai na rua, às vezes a gente vê crianças se jogando no chão, fazendo birra, né? Crianças que às vezes agridem os próprios pais. Na escola, os professores estão apanhando de crianças de 3, 4 anos. Então, isso hoje está muito complicado e muito mudado da época, né, dos nossos avós, aí não muito longe. E a gente observa que essa tarefa, ela começa em casa. E essa tarefa não tem como ninguém fazer pelos pais. A gente tem a colaboração, por exemplo, temos a colaboração da escola, temos a colaboração do restante da família, a colaboração da evangelização aqui no centro, mas o papel dos pais é deles, insubstituível. E como isso está muito conturbado nos dias de hoje, a gente observa muitos problemas. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Olha lá o que eles respondem. Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, os pais, nessa tarefa, também estarão avançando. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se falharem, tornar-se-ão culpados. Então, é uma missão muito séria. É uma tarefa muito importante. E que muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não se dá conta, né, de tudo que a gente faz, a gente está sendo observado pelos nossos filhos. Né? E essa tarefa, ela vai pela vida inteira. Mas na infância, ela tem que ser mais direta, porque é quando eles mais dependem da gente. Quando o bebê nasce, quanto tempo ele demora para poder ficar sozinho? Se a gente observar um outro animal, né, que já está praticamente andando, já nem precisa ir, né? Então, no início, isso é muito mais presente, mas esse exemplo para a vida toda. Então, no período infantil, os pais são os primeiros educadores da criança no mundo. Então, é com os pais que as crianças vão ter esse primeiro contato. E hoje a gente observa que cada vez menos as crianças estão ficando com os pais. Muitas vezes, eles estão entrando na escola, e sabem com quanto tempo? 3 meses. Já faz matrícula na escola, na creche, e passa, sabe quanto tempo lá? Das 24 do dia? 10 horas. Quando os pais vão buscar no horário? Porque tem criança que fica 10h30, 11 horas e até 12 horas. Então, isso é muito sério, né? A gente sabe que hoje, com a necessidade de todo mundo trabalhar, com a diminuição, né, do número de pessoas da família, não tem mais nem sempre a avó que cuida, tem essa necessidade. Mas isso é muito sério. E muitas vezes tem mães, pais, que poderiam ficar mais com o filho e deixam esse tempo todo aí na escola. Então, na verdade, esses primeiros educadores aí são os pais. E a missão fundamental, então, dos pais nesse período infantil seria qual? Orientar os filhos na crença de Deus, no amor à vida, na bondade, na honestidade, na obediência e na fraternidade. E aí, a coisa mais importante é o exemplo.
Não adianta eu falar para ele fazer uma coisa e eu fazer na frente dele diferente. Quer ver um exemplo que às vezes a gente comete básico? O erro básico? Não pode mentir. Então a gente fala que não pode mentir, porque a gente fala que é porque é feio, porque não vão mais acreditar em você. Então não pode mentir. Aí toca o telefone e o pai grita assim: se for para mim, fala que eu não estou. Então, às vezes, nem se dá conta nesse momento, e às vezes a criança vai lá, atende o telefone e fala assim: ó, o meu pai mandou falar que ele não tá. Por quê? Ela fala assim, não é que ela está querendo entregar o pai. Ela está na cabeça dela, que ainda não coordena todas essas variáveis da situação, como que o pai dela falou que não está, então ele está. Como ele pode ter falado que não está? O meu pai mandou falar que não está. E aí a gente fica bravo com a criança, Então, na verdade, o que eu estou falando? Você não pode mentir, mas eu minto. E aí o que ela pensa? Mas espera aí. Meu pai falou para eu não mentir. Mas ele mandou falar que eu não menti, ele não está. Então, esse exemplo passa, às vezes a gente fala assim, uma mentirinha, de vez em quando, e aí isso vai, sendo exemplo para a criança. Então, o poder do exemplo, ele é muito forte. E desde muito cedo, quem teve bebê, quem tem bebê em casa, quem tem um bebê na família, quem trabalha com bebês, já deve ter observado que com pouco tempo, 1 ano e pouco, eles já começam a imitar vocês. Tudo o que vocês fazem. E isso aumenta bastante a partir dos 2 anos e aumenta até os 5 anos, isso é muito forte. Inclusive, eles fazem em casa o que eles observam na rua, na escola, então eles vão reproduzir isso daí. Então, o exemplo é muito importante. Esse período infantil, por que ele é muito importante para a criança? Porque é mais fácil para quê? Para ela receber esses ensinamentos dos pais. Então, é um período que ela está mais sensível e mais receptiva a esses ensinamentos. E depois que esse período passa, isso fica muito mais difícil. Se a gente for pegar, por exemplo, a psicologia, a psicologia do desenvolvimento, sobre a construção da inteligência, como que essa inteligência se desenvolve desde que a gente nasce até a fase adulta, vocês vão ver aí os grandes psicólogos, falando da importância desse período, que é quando a criança começa a falar, quando a criança começa a ir à escola, quando ela começa, depois lá na frente, um pouco mais, ter contato com a linguagem oral, linguagem escrita. Então, é um período que ocorrem muitas mudanças, se vocês observarem detalhadamente, do ponto de vista também biológico. E essas mudanças, elas vão ser favorecidas com a interação que essa criança tem com o meio ambiente, com as pessoas com quem ela convive. Então, quanto melhor forem essas relações, quanto melhor for esse ambiente no sentido de estímulo, de coisas positivas, de bons exemplos, mais ela vai poder avançar. Aí no Livro dos Espíritos, a pergunta 383, para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? Será que então é importante? Passar pela infância? É necessário? Olha lá, o espírito encarnado, o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebem que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, entra aí primeiramente os pais, a família, e também vai entrar a escola, o centro espírita, todo mundo que está envolvido nesse processo. Mas os espíritos alertam aí, os pais, quanto a essa missão. E aí a gente pode observar na pergunta 582. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que seria esse período.
que a torna acessível a todas as impressões. E aí um pouco sobre essa tarefa. Essa tarefa é insubstituível. Ninguém vai poder fazer pelos pais o que é tarefa deles. A gente observa hoje uma grande influência, da televisão e também da tecnologia, do computador no lar. Então, na época dos nossos avós, como que era essa relação na família? Por exemplo, aí, nesse momento, o que eles estariam fazendo hoje em casa? Estariam em volta de uma mesa, não era assim? Fazendo uma refeição, olhando nos olhos e conversando. Aí vem a televisão, todo mundo estaria onde agora? Na sala, assistindo a televisão e tentando conversar. Assistindo a uma televisão, Hoje, o que a gente tem? Um monte de TV, cada um está na sua TV, ou às vezes pior, está todo mundo na sala, cada um no seu laptop, no seu notebook ou no seu celular, e ninguém está conversando e olhando nos olhos. Cada um no seu mundo virtual. Então, isso é muito importante, porque eles vão continuar aprendendo, independente de quem estiver ensinando. Então, o que eles estão assistindo na televisão? O que eles estão acessando no lugar da conversa de vocês? Não pensem vocês que eu sou contra a tecnologia, tá? Eu adoro tecnologia, acho que todo mundo gosta, ela é super favorável. Por exemplo, hoje a gente tem recursos da tecnologia para trabalhar com crianças com paralisia cerebral que antigamente a gente não conseguiria. A criança consegue se alfabetizar com o uso do recurso, do suporte do computador, isso é muito importante. A gente tem muita coisa interessante, mas qual que é o problema? O excesso. E a falta dessas outras relações que estão sendo perdidas. Esse problema aqui é muito sério. Eu trabalho em escola, a gente vê isso muito presente. A delegação de tarefas dos pais para a escola. Então, muitas vezes os pais deixam a criança lá e, enquanto a criança está lá, eles acham que o problema é da escola. Por exemplo, a criança está com 39,4 de febre, 1 ano e meio. A gente liga e não consegue que a família vá buscar. Então é uma coisa muito séria, a criança pode ter uma condição, a gente não tem como fazer esse socorro dentro da escola. Ou às vezes a criança está doente, está com alguma virose, não pode ficar na escola. Muitas vezes os pais não vão à escola quando são chamados, às reuniões. Então, eles estão cada vez mais colocando essa tarefa, delegando para a escola, que é o papel deles. A escola tem o seu papel importante também. Ela também participa nessa educação dos valores morais, mas a família precisa assumir esse papel. O descuido moral e a culposa fraqueza, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que a gente vê aí? Um grande tempo que a criança passa na escola. E se não for na escola, ela está na aula de inglês, na aula de dança, na aula disso, na aula daquilo. Ela não está na escola formal, mas ela está o tempo todo fazendo alguma coisa. A importância da parceria da escola com os pais na educação dos filhos. Então, a escola tem que ser parceira. Todos estão jogando no mesmo time. Se a família não colabora com a escola não consegue avançar o tanto que poderia com as crianças. Por exemplo, a gente consegue perceber uma criança de 4 anos, 3 anos, que está apresentando um possível problema de fala, que precisaria passar por uma avaliação do fonoaudiólogo. A gente não consegue avaliar isso na escola, é a função da escola. A escola não tem conhecimento para isso. E se o pai não levar essa criança para essa avaliação, a gente não consegue resolver esse problema. E essa criança pode ter problema ali na frente na alfabetização. Então, essa parceria, ela é muito importante. Os pais devem ficar atentos, e acompanhar o que acontece na escola. Vocês estão passando na escola de vocês? Muitas vezes a gente nem desce do carro, Para o carro, a criança sai correndo, Só na entrada, às vezes na saída, às vezes a gente não consegue levar e buscar todos os dias. Mas vocês aparecem na escola fora do horário? A gente vê muita coisa na televisão,
né, de coisas inadequadas que acontecem na escola. Então, é importante que vocês também cobrem da escola. Que vocês também cheguem lá fora do horário para ver o que está acontecendo. Não é uma questão de desconfiar, de fiscalizar, mas é uma questão de participar junto com a escola desse trabalho. Os pais precisam observar o comportamento dos filhos. Então, quando os filhos mudam repentinamente de comportamento, quando eles ficam mais agressivos, a gente percebe isso na escola. Às vezes, os pais nem sabem que estão com um problema e o filho já mostra isso no comportamento. E a mesma coisa, ele está com um problema na escola, ele muda o comportamento. Mas não significa que toda vez que ele mudou o comportamento está acontecendo alguma coisa na escola. Mas é preciso verificar. O que as crianças levam para a escola, na mochila, e o que as crianças trazem da escola, na mochila. Então a gente precisa acompanhar isso daí. Eu tive uma situação complicada que uma criança levou um brinquedo, uma faca. O pai comprou para a criança um kit de policial e tinham várias coisas e dentre elas uma faca. E essa faca era idêntica a uma faca de verdade, só que plástica. E uma criança levou na mochila, era proibido nessa escola levar esse tipo de brinquedo, arminhas, essas coisas. E a mãe não viu que a criança levou. Só que todas as crianças da classe viram. E a professora também não viu. E aí um outro menino, muito arteiro, pegou essa faca e quis levar para casa dele. Então ele tirou da mochila de um, levou para casa. A mãe em casa viu que não era dele, mandou de volta na mochila. Só que essas crianças iam e voltavam da escola com ônibus, transporte escolar. 5 anos de idade, vai no ônibus, 4, 5 anos. E aí, vão, né, no ônibus. O que aconteceu? No auge da brincadeira do faz de conta, o motorista dirigindo o ônibus, a criança tirou a faca pelo retrovisor, as outras entraram na brincadeira, começaram a gritar, e a criança com a faca. Resultado, o motorista bateu o ônibus. Ficou nervoso, pôs o pé no acelerador errado, ao invés de brecar, e bateu o ônibus. Graças a Deus que já estava chegando e foi na porta da escola. Mas já pensaram se é numa vicinal, se é numa outra, poderia ter acontecido uma coisa muito mais séria por conta de uma brincadeira de criança. Então olha quantos erros. A mãe que não viu o que ele levou, a professora que não viu o que estava na mochila, a mãe do outro que poderia ter avisado a escola e devolveu. Então, às vezes, a gente só percebe quando as coisas acontecem, mas criança a gente tem que ficar ligado, na 24 não, são 25, 26 horas. Porque quanto menor, o perigo é maior ainda. Visitar a escola e passar um tempo com seus filhos todos os dias. E aí, gente, não tem problema se esse tempo é meia hora, se esse tempo são 2 horas. O importante é que esse tempo seja de qualidade. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Tem dia que eu também trabalho à noite. Então, eu não tenho condições de passar tempo? Passo menos, passaria menos tempo. Mas, o que é importante? A qualidade desse tempo. Então, conversar com essa criança, na hora do cuidado, na hora que vai dar banho, na hora que está alimentando, não só na frente da televisão. Hoje as crianças estão todas vendo, desenhos nos tablets, no restaurante mesmo. Então, valorizar esse pouco tempo que a gente tem com as crianças. Um outro problema, os pais que não corrigem as crianças, que deixam as crianças fazerem tudo. Então, a gente não pode esquecer, a gente tem que ser firme, tem que ter o limite, e também tem que ter o afeto. E quando a gente deixa a criança fazer tudo, tem criança com 3 anos andando na casa. São os reizinhos da casa. Imagina quando essa criança tiver 14, 15, 16. Isso vai ser muito complicado. Então, isso tem que começar cedo. E quando que os pais, então, a gente observa aí no Educadores do Coração, no Walter Castelos, isentos dessa culpa pela ingratidão, libertinagem, delinquência e vício dos filhos. Eu fiz tudo e mesmo assim ele seguiu pelo outro caminho. E olha lá. Quando tiverem feito tudo quanto se prenda à orientação, à corrigenda dos maus hábitos, à disciplina construtiva, ao estímulo ao trabalho, obediência, ao
respeito e ao amor ao próximo, alicerçado sempre na conduta evangélica. Então, às vezes os pais, né, também não conseguem. A gente observa, né, alguns casos, mas eles só vão estar isentos disso se eles tiverem feito tudo que estava ao alcance deles. Aí, rapidamente, algumas atitudes inconvenientes que a gente não deve fazer, que a gente observa. Então, por exemplo, desconsiderar o valor do exemplo. O que a gente não pode ter no ambiente doméstico? As crianças estão observando vocês o tempo todo, mesmo que vocês não se deem conta disso. Ideias de orgulho, racismo, preconceito, palavras de baixo nível, palavrão, xingamentos, reações de cólera, brutalidade, discussões constantes entre os pais na frente das crianças, desrespeito entre o casal, manifestações de ódio, prática de vício, infidelidade conjugal. Então, são coisas que as crianças não podem, né, presenciar. Muitas vezes a gente observa também pais separados, né, que a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Isso também não é bom para a criança. O contrário, transformar os filhos em bibelôs. Né? Bibelô, aqueles enfeitinhos que a gente põe, né, que a gente, nas casas aí. Os pais se preocupam muito só com a apresentação física dos filhos e esquecem da parte mais importante, da essência, né? Então fica preocupado muito com a aparência e esquecem do desenvolvimento moral. Um outro problema grave, eles querem resolver tudo para os filhos, porque os filhos vão sofrer, porque os filhos vão, né, vai ser dolorido, então a gente resolve tudo por eles, a gente está atrapalhando. Eles precisam lidar com frustrações desde criança. Por exemplo, eu já vi pai falar assim, quando eu vou jogar eu deixo ele ganhar. Porque se ele perder no jogo, ele chora, fica bravo, não deixa ele ganhar. É errado. Ele precisa experimentar quando ele ganha, mas ele também precisa perder. Porque na vida ele não ganha todo dia. Né? Então, na brincadeira, ele também tem que perder. Ele também tem que discutir o ponto de vista dele. E aí um exemplo para vocês, né, de uma criança que teve um problema que a mãe fazia isso, né? A mãe, claro que ela não tinha essa intenção de causar nenhum mal para a criança, mas como que isso chega a ser um absurdo. Quando o bebê nasce, toma leite do peito, não é isso? Depois ele começa um outro leite, aí começam as comidas pastosas, não é assim? Suquinho, papinhas, depois as comidas um pouco mais, que eles começam pequenos pedaços, até chegar na comida normalmente. Isso auxilia no quê? No desenvolvimento da parte biológica e também do maxilar, inclusive. E essa mãe, ela achava muito complicado para a criança ter que mastigar, né? Então ela parou na pastosa. E aí o que ela fez? Para garantir que a criança tivesse todos os alimentos, ela batia a comida sólida no liquidificador. E essa criança, quando eu conheci essa criança, ela tinha 6 anos. Eu trabalhava numa escola fora daqui, de Rio Preto, e era uma escola que, na década de 90, antes de existir a exigência de criança, inclusão, né, escolar de crianças com deficiências na escola, essa escola que eu trabalhava já fazia isso. E eu tinha crianças com diferentes, né, situações. Eu já tive crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, e um dia chegou essa menina, numa escola que tem crianças deficientes também, e essa menina não fechava a boca. E ela ficava com a boca aberta. E se vocês ficarem um tempo com a boca aberta, o que acontece? Vocês vão babar, não é? Junta saliva, vocês vão babar. Então essa menina babava. E aí o que a gente pensou a princípio? Que ela teria alguma síndrome, alguma deficiência que ainda não tinha sido diagnosticada. E essa menina, ela não tinha nada. Ela tinha esse problema. A mãe não saiu da fase pastosa da alimentação. Ela, até essa faixa etária, ela só comia papinhas batidas no liquidificador e ela não desenvolveu e não conseguia fechar a boca. Nessa época, eu já estava saindo desse local e eu não vi o desfecho da história, mas ela iria passar por uma cirurgia para ver se era possível conseguir resolver o problema do maxilar. Então, às vezes a gente acha que está ajudando, fazendo por eles, a gente está atrapalhando. E essa menina também não desenvolvia a fala. Ela tinha uma fala comprometida, tudo por conta, né, desse problema que foi causado pela alimentação. Problema mental, problema de alguma síndrome, ela não tinha nada. Outra atitude inconveniente, quando a gente não pede cooperação e trabalho para as crianças.
quando a gente não pede para guardar os brinquedos, para arrumar o quarto, né? Quando a gente deixa que façam tudo por eles. Então, as crianças precisam arrumar o quarto, precisam guardar os brinquedos, ajudar em casa. Claro que vocês não vão colocá-los para fazer trabalho infantil, né? Não é isso. Mas eles precisam aprender a cooperar desde cedo. Acolhem as intrigas do filho. Então, briga na escola, e aí a mãe vai lá e briga com a professora, briga com a outra criança, briga com a mãe da criança, acha que o filho está sempre certo. Né? Então, não vai ver o que realmente aconteceu. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber o que aconteceu e não tentar resolver tudo por eles. Ajudá-los a resolver. Repreende os filhos por prepotência. Né? Então, a gente precisa evitar a violência física, violência verbal, e precisa conversar mais. Né? E às vezes a gente está nervoso e a gente não se controla. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Precisa ter muita calma, não é pouca não. Muita paciência, muito bom senso e discernimento. Então, a gente pode aproveitar aquilo que o Chico falava, né? Nessa hora, colocar um pouco de água na boca, né? E esperar isso daí passar para conversar. Deixam de corrigir, né? Então, os pais, né, que não apontam erros, né? Isso deve ser apontado. E concedem mesadas e facilidades. Então, os filhos precisam aprender, né, desde cedo o valor das coisas. Então, não é que eu não posso dar mesada, mas eu também preciso que ele controle isso daí. Se ele gastou tudo no primeiro dia, né, ele vai ter que esperar até a próxima. Né? Então, ele tem que aprender isso daí muito cedo. E aí, para a gente já ir finalizando, uma história, né, que quando a gente observa as crianças, elas nos ensinam muitas coisas. E às vezes a gente não percebe que eles já têm todo aquele discernimento com tão pouca idade. E eu gosto muito de observar a fala, a conversa de crianças pequenas. Né? E sempre elas me surpreendem. E essa história aqui foi uma história muito bonita, que existia uma menina nessa escola e ela tinha uma deficiência física e ela andava, ela tinha uma aparelhagem própria nos pés, né, uma bota própria e um andador. E com o auxílio do andador e dos colegas que levavam a bolsa, as coisas dela, ela conseguia brincar, se locomover, sentar e ficar na escola junto com todo mundo. E na época da festa junina, vocês sabem que as escolas trabalham as tradições caipiras, né? E a gente sempre faz, né, uma dança com a turma. E aí, o grande problema da professora, né, como queria fazer para essa criança dançar. E essa professora teve uma grande, assim, lucidez, e ela resolveu colocar uma criança para dançar com essa menina. Porque em todos os anos anteriores, quem dançava com a menina era um adulto, uma professora. E essa professora falou, vou colocar uma criança. E essa outra criança era fundamental, porque ela ajudava na hora que precisava virar, que precisava abaixar, a outra criança levar o andador. Então, ela ajudava a menina do andador a manipular o andador. E aí, eles ensaiaram por 30 dias e chegou o dia da dança. E no dia da dança, naquela euforia, desde cedo na escola, o menino, parceiro da menina, estava com virose. E não compareceu à escola. E aí a gente ficou naquele desespero, o que vamos fazer? Ela precisa dançar, mas também não podemos ligar para o menino vir na escola doente, né? E a menina, então, a única saída, sem ensaio, era colocar um adulto para dançar com a criança, já que nenhuma criança conseguiria, né, sem ter treinado antes, coordenar um andador, poderia ser pior. E aí, então, as danças começaram, todas as turmas dançaram, e essa era a última turma. Quando estavam todos prontos para soltar a música, chega o par da menina correndo, segurando o chapéu para a professora e fala assim, professor, eu vim. E aí já soltaram a música, ele pega a menina e acontece a dança da melhor forma possível. No final da festa, o pai do menino chega até, né, a direção da escola. O pai do menino todo, a gente percebia, né, dava para perceber que ele tinha acabado de sair do trabalho, né, com a roupa do trabalho, todo sujo de graxa.
E ele chegou até a equipe da escola e falou assim: diretora, eu vim agradecer. Agora eu entendi. O meu filho, desde de manhã, me perturbou o dia inteiro. Pai, eu tenho um compromisso, não posso faltar. Me leva na escola à tarde. E esse pai e essa mãe: você não pode, você está com diarreia, você não consegue. Eu preciso. Diretora, muito obrigada. Agora eu entendi qual era o compromisso do meu filho. Então, olha como que uma criança de 5 anos, né, consegue perceber essa responsabilidade. Por que será que ela percebeu isso? Por conta dessa educação que esses pais, mesmo muito simples, né, vem proporcionando para ela. Então, a gente sabe que é uma tarefa aí muito difícil, né, que a gente precisa de muita paciência, de muita ajuda, mas é muito importante. Né? Então, mesmo para quem não tem filho, é muito importante que ajudem, né, as crianças que vocês convivem. E o poder do exemplo. Para a gente finalizar, dá para a gente botar o vídeo? São 2 minutos. Vou já passou do horário, né? Então, o vídeo que tem bastante presente, né, essa questão do exemplo. Para vocês, que as imagens, né, vão falar tudo aí. Eu vou ler para vocês. Pai, você não sabe ainda, mas eu estou te observando. Estou observando quando você dá risada. Observando como você trata as pessoas. O jeito que você me trata minha mãe e minha irmã. O jeito que você vive a sua vida me impacta muito. Quando chegar a hora de escolher a minha carreira e prover minha família, sua ética de trabalho estará sempre na minha mente. O tempo que você passa comigo, fazendo qualquer coisa, vai me dar um senso de segurança. Haverá tempos em minha vida que eu vou ter dificuldade com a integridade. Olha que bonito, né? E talvez não saber o que fazer. Mas eu vou lembrar como você se posicionou com o que era certo quando você poderia ter olhado do outro lado. Todas as escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos e seus erros, pois eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou te observando. Observando se você acredita mesmo no que você fala de Deus. Preciso que você me mostre o meu caminho. Me ensine a viver mesmo quando não é seguro, mas é bom. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando a viver, mesmo que você saiba ou não. Que Jesus possa nos ajudar nessa difícil tarefa. Muita paz a todos.